Um estudo sobre a memória, atividade 3, da disciplina de Psicologia da Aprendizagem, professora Verônica, curso de Licenciatura em Matemática UES, tema 3. Esse estudo vai ser dividido em 4 partes e nós vamos falar sobre a importância da memória para a aprendizagem, para a vida humana, sobre a estrutura da memória, dividida em memória sensorial, memória de curto prazo, memória de longo prazo. E além disso vamos falar sobre a memória e a aprendizagem escolar, dando algumas dicas de como o professor pode usar todo esse conteúdo e esse conhecimento aprendido para poder dar uma aula melhor para seus alunos e ajudá-los a lembrar da matéria aprendida. Quando os pesquisadores começaram a estudar o que acontece em nosso cérebro quando utilizamos a memória e aprendemos, isso gerou um grande avanço na compreensão da estrutura e funcionamento da memória. Para entendê-la melhor, muitos concentraram suas pesquisas em estudar as células nervosas, como sinalizam-se umas com as outras, e como isso se relaciona com as atividades do sujeito e experiências de vida. Também estudaram o sistema encefálico e a cognição. Nessa imagem nós podemos ver cada parte do nosso cérebro relacionado com a memória. O córtex pré-frontal, memória de trabalho, corpo estriado, memória procedural, córtex cerebral, que tem a ver com a memória perceptual e memória semântica, amígdala, memória emocional, o cerebelo, memória implícita relacionada ao sincronismo, e o hipocampo, memória declarativa, memória episódica e memória semântica. Um detalhe interessante: o sistema encefálico é a parte central do sistema nervoso. Sua função é processar as informações. Ele pesa mais ou menos 1 kg e 400 gramas. E a gente pode ver aqui na foto a estrutura do encéfalo, que é formado pelo cérebro, tálamo, hipotálamo, mesencéfalo, ponte, cerebelo e bulbo. Voltando na imagem anterior, nós podemos ver que a parte do cérebro responsável pela memória é o córtex cerebral pré-frontal, que é a parte do cérebro responsável pela memória de trabalho. E também tem um cerebelo, memória implícita. A memória pode ser descrita como um sistema que recebe as informações e, além disso, as armazena, organiza, modifica e recupera essas informações que adquirimos. Daí podemos perceber a importância da memória na aprendizagem. Também podemos perceber que não só grande parte do conhecimento que temos, mas também da personalidade e identidade que temos foi aprendida e modificada sobre a influência da memória de experiências na vida e conhecimentos adquiridos ao longo dos anos. Experiências e conhecimentos mantidos na memória. Infelizmente, pode-se perder a memória devido a problemas que atingem jovens e adultos. Exemplos desses problemas são dislexia, perda de memória devido à idade, Alzheimer e outros. Agora vamos entender como funciona a estrutura da memória. Existem 3 grandes processamentos da memória: o sensorial, a memória
curto prazo e a memória a longo prazo. A memória sensorial recebe informações que chegam por nossos ouvidos, pelo nosso tato, pela nossa visão. Ou seja, ela recebe informações que chegam através dos nossos sentidos. A memória a curto prazo é como um depósito temporário para pequenas quantidades de informação. A menos que a informação seja muito importante, ela não fica muito tempo na memória a curto prazo, mas ela pode se perder. Isso acontece porque evita que nossas mentes acumulem muita informação desnecessária, nomes, datas, números, etc. Vamos explicar isso com um rápido exercício. Como vocês podem ver, existe essa tabela com vários números. A partir desses números, olhe cada um deles e depois de conseguir ler todos os números, feche os olhos e com os olhos fechados tente relembrar todos os números que você viu. Pode perceber que isso é complicado. Por quê? Justamente porque essas informações, adquiridas de forma tão rápida, ficam na memória a curto prazo. Por isso você não lembra delas por muito tempo. Como nós podemos reter a informação da memória a curto prazo? Uma delas é por se repetir mentalmente alguns segundos ou minutos a informações que desejamos guardar. Isso nós chamamos de sistema de manutenção e do sistema elaborativo, efetivo na transferência de informação para a memória a longo prazo. Ela está relacionada com recordações de conhecimentos já que existentes. No caso da aprendizagem escolar, se o aluno lê um texto de forma superficial, sem analisar e refletir, ele vai ter dificuldades para lembrar posteriormente do que leu. Por isso, esse método de memória, a pessoa precisa ler, mais refletir e analisar. Algumas falhas, alguns fatores que favorecem o esquecimento: a falha na codificação, a falha no armazenamento e a falha na recuperação. A falha na codificação é quando o aluno, por exemplo, ouve o professor explicando algo, mas a mente dele está vagueando. Por isso ele não consegue prestar atenção, então existe falha em absorver esse conhecimento. E falha na recuperação. A memória a longo prazo é dividida em memória de procedimento ou implícita e memória declarativa ou explícita. A procedimental ou implícita é a capacidade de desempenhar a ação, independente de qualquer recordação consciente. Um exemplo é quando nós levamos a comida à boca para saciar a fome. Nós não precisamos memorizar esse tipo de ação, isso já está implícito nas nossas memórias. Já a declarativa é algo que não está implícito, nós precisamos parar e tentar refletir e lembrar de alguma memória guardada na nossa mente. Existem pelo menos duas maneiras de nós lembrarmos, duas maneiras de nós conseguirmos ajudar os nossos alunos a memorizar. Uma delas é variar a estratégia de ensino. O cérebro pode se acostumar com os mesmos estímulos, mas o que é novidade pode trazer maior benefício. Então, varie as atividades e maneira de ensiná-las. E segundo, dê significado ao que ensina. Ou seja, lembrar não depende apenas de quanto repetimos várias vezes o mesmo assunto, mas quanto entendemos como isso envolve nossa vida. Quanto aquele conhecimento é significativo para a nossa vida. Ou seja, associe seu conteúdo a um assunto familiar.